Olá, tudo bem? Meu nome é Luca Daniel. Estou indo realizar uma atividade por vídeo e áudio da matéria Psicomotricidade e Movimento, que ela é regida pela tutora Vanessa Kelly. Bom, para o auxílio da minha atividade, eu vou estar utilizando apenas anotações no meu caderno, feitas à mão mesmo, que são tópicos que eu fiz separado para dar um auxílio à memória, tá? Bom, vamos efetuar a introdução do tema. Bom, o conceito de psicomotricidade seria enfatizar a importância da educação do corpo para o desenvolvimento integral da criança. Atua na promoção da dificuldade motora, tá? Ou seja, é um exercício complementar, como podemos dizer, para a criança entre ali seus 4 a 10 anos de idade tenha uma percepção do seu próprio corpo, do reflexo, da percepção global e entre outros assuntos. O próximo tópico seria as afirmações de alguns autores, alguns profissionais dessa área que fizeram alguns comentários específicos sobre essa matéria, sobre a importância e sobre o do porquê que a gente efetua esse tipo de atividade para as crianças. Tá? Primeiro deles vai ser o Jan Lee Bolt. Tá? A afirmação que ele utiliza afirma que o desenvolvimento é essencial para a concentração da inteligência. Bom, pela minha tese, e pelo que eu entendi sobre essa afirmação dele, seria que quanto mais a gente efetua algumas atividades físicas, né, seja... Eu vou dar alguns exemplos de atividades que eu mesmo que eu elaborei aqui, eu vou explicar no final do vídeo, que consiste em, sei lá, quanto mais a gente utilizar nosso corpo, mais a gente melhorar nosso reflexo, visualizar o campo, visualizar tudo que está ao nosso redor, mais a gente vai ter consciência de nosso próprio corpo, desenvolvendo a nossa inteligência corporal, que é um ponto importante para qualquer tipo de atividade física que a gente for efetuar hoje em dia. Seja lá uma peteca, um futebol, um basquete, um vôlei, todas essas atividades englobam essa questão da psicomotricidade, tá? Um outro autor foi o Henry Wallow, tá? Que ele fala: o desenvolvimento infantil ocorre por meio da ação corporal. Ou seja, bom, como eu expliquei no início do vídeo, a idade ali mais ou menos ideal é entre 4 e 10 anos, porque é uma faixa etária que a gente começa a melhorar uma percepção. E quanto mais cedo, melhor. Né? Quanto mais atividades da psicomotricidade a gente efetuar no início da nossa infância, melhor vai ser futuramente. O outro vai ser que comentou sobre essa matéria foi o Weyer, tá? Que ele fala: psicomotricidade ajuda a organizar o esquema corporal. E sim, realmente, porque parando para pensar, por exemplo, eu citei uma atividade aqui que seria consistente em um espelho, atividade espelho, que seria em a criança, né, ela imitar atividades do tutor, do professor ali. E isso consiste em a gente saber o que é o direito e o esquerdo, o que é levantar uma perna esquerda e uma perna direita, levantar o braço esquerdo junto com a perna direita. Isso ajuda tudo na nossa inteligência corporal. Todos esses autores afirmam coisas que englobam essa atividade de psicomotricidade, porque todas exigem uma questão da nossa inteligência corporal. Mão, braço, esquerda, direita, pular, abaixar, tudo engloba a mesma situação. Tá? O que isso tem a ver com a educação física, a matéria de educação física? O movimento é um instrumento educativo. Isso quer dizer que na educação física, na matéria de educação física, engloba várias questões, né? Seja esporte, seja formas de lazer, seja tudo. Então, assim, e querendo ou não, um dos maiores instrumentos que a gente tem é o movimento. A gente necessita de movimentar para aprender essas questões da educação física, tá? E é o papel do professor, né, o profissional aqui da educação física, propor atividades às crianças que desenvolvam essa coordenação, né, corporal, desenvolvimento da coordenação global e a coordenação fina. A importância da coordenação motora é porque é a base de todas as atividades físicas, tá? Porque para você efetuar qualquer atividade física hoje em dia, é necessário você ter pelo menos um mínimo de conhecimento do seu corpo. Seja o movimento para a esquerda, o movimento para a direita, tudo isso engloba a mesma questão. E é extremamente importante para efetuar atividades na educação física. Tá?
Bom, aqui eu estava começando um tópico aqui sobre, aqui ó, é a base das todas as atividades físicas, criamos com boa coordenação, crianças com boa coordenação aprendem esportes com mais facilidade, tá? Previnem lesões e desenvolvem percepção corporal e mais segurança nos movimentos. E isso entra na mesma questão que eu fiz no início do vídeo, que é a facilidade que as crianças vão ter se elas receberem essa atividade com mais frequência no início da sua atividade, que é entre 4 e 10 anos. Porque quanto mais cedo, melhor. Porque a criança começa a desenvolver melhor sua percepção corporal. Ela futuramente, numa academia ou em algum esporte, já vai ter noção do seu próprio corpo. Evitar lesões, seja em ombro, cotovelo, pulso, pernas, joelho, que é o que mais acontece em esportes. E por que elas vão começar a evitar isso? Porque elas vão ter noção dos movimentos, da sua capacidade, da sua evolução, da onde, do seu limite, da onde pode ir, da onde não pode ir, as articulações, até onde ela consegue alcançar aqui, e para futuramente impedir que ocorra esses tipos de lesões. E isso é um papel fundamental também dos nossos professores de educação física, porque eles são intitulados ali para poder reger os alunos, para evitarem qualquer tipo de situação, passando o conhecimento adiante, tá? Como essas atividades psicomotoras ajudam os alunos? Primeiro tópico, porque elas melhoram e controle dos movimentos, desenvolve a coordenação motora fina, motora global e lateralidade e equilíbrio. São todas questões totalmente importantes nessa questão da controlabilidade corporal, tá? Como disse, o público-alvo dessas atividades, né, são desde o início da nossa vida, que é quando criança, ali entre 4 a 10 anos, pois este período é fundamental para a aquisição dos padrões motores básicos. Porque hoje em dia é muito comum da gente ver, querendo ou não, pessoas que confundem esquerda com direita, algumas atividades físicas, alguns movimentos que podem te prejudicar futuramente, e isso é importante a gente já adicionar na vida da criança desde o início, que é com mais facilidade aos 4 10 anos, porque é algo natural. Toda criança ela gosta de brincar, tem que fazer exercícios físicos para evitar a obesidade futuramente, para criar uma noção mais de uma qualidade de vida melhor. Então é uma idade ideal, que é quando a criança ele já está começando a praticar esportes, tem um interesse ali em atividades físicas. Então é ideal para a gente já implementar esses estudos na criança, né, para já ficarem cientes do que é atividades e movimentos, para ter uma coordenação melhor, para ter uma concepção do que é o corpo melhor, das atividades que podem ou não fazer, quais que são boas para fazer em tais situações. Então essas são as idades ideais. Eu vou falar aqui agora sobre as atividades que eu elaborei aqui, para dar uma melhorada, para implementar aí na infância da criança, tá? A primeira atividade chama circuito psicomotor. O objetivo dessa atividade é coordenação global, equilíbrio, orientação espacial. Os materiais que precisam ter para essa atividade não precisam ser exatamente esses materiais, mas podem ser substituídos por alguns outros que efetuam o mesmo papel desses materiais. Os materiais são cones, cordas ou fitas no chão e bolas. O que essa atividade consiste? Consiste em montar o instrutor monta um pequeno circuito ali, tá? Para a criança pular dentro e fora das faixas, né? Das faixas que vão estar no chão, para não correr o risco da criança tropeçar, cair, machucar, lesionar. Mas consiste em a criança pular dentro ou fora dessas faixas para ter uma coordenação motora legal, de pulo. O pulo é essencial em qualquer atividade física que a gente for fazer atualmente, em qualquer esporte. Então é necessário implementar isso na criança, ela saber pular de um lado para o outro, coordenação melhor, seja em zigue-zague, né? Isso tanto que tem no próprio treinamento do esporte chama futebol, né? Que consiste em colocar uns cones ali no chão e fazer os dribles com a bola de futebol, que consiste em outro objetivo dessa atividade, que seria driblar uma bola entre os cones, né? Que nem há no futebol, que isso melhora muito a capacidade cognitiva motora da criança, porque consiste em utilizar as pernas, o pé, ter o controle ali da bola, fazer esses movimentos, né? Então, assim, tudo consiste em uma função melhor do corpo, um conjunto de funções do corpo para efetuar essa atividade. Andar sobre uma linha reta. Assim, parece uma coisa muito fácil, né, a gente falar assim, andar reto, mas eu mesmo tenho dificuldade de andar reto, 100% reto. E isso melhora 100% a nossa capacidade, né, andar reto numa linha, porque você já vai ter uma balização ali, da onde ir reto e tal.
Então, futuramente, isso se torna importante em qualquer atividade. A atividade 2 que eu preparei aqui chama Jogo do Espelho, que eu mencionei no início do vídeo, que consiste em um tutor, um professor ali, fazer movimentos, esquerdo, levantar braço, levantar perna e tal, para a criança reproduzir. Parece uma atividade fácil, mas é importante. E a gente pode estar aumentando ali o nível da dificuldade da atividade, que é fazendo movimentos mais rápidos, tá? Então, o material não precisa de nenhum material para essa atividade. E o objetivo é melhorar a coordenação fina, percepção corporal e a atenção, certo? Por isso da dificuldade. A atividade 3 chama arremesso e recepção de diferentes objetos. Os materiais, bolas pequenas, balões, saquinhos de arroz, por exemplo, um saquinho de feijão, um saquinho de areia, tá? O objetivo é coordenação manual, lateralidade e ritmo. Consiste em o aluno ali, a criança, jogar objetos para cima, jogar com a mão esquerda, pegar com a mão esquerda, jogar com a mão direita, pegar com a mão direita. E pode também ser feito em dupla, para melhorar a socialização ali. Então é interessante o professor que está numa escola efetuar isso, porque tem alguns alunos que, querendo ou não, tem um pouco mais de dificuldade de socialização. Então isso é muito importante, pois a gente começa a implementar alguns alunos nessas atividades, conhecer outras pessoas, conhecer outros alunos, melhorando ali a amizade, afinando ali o conhecimento deles sobre o que é socialização. E, óbvio, a coordenação melhora com certeza. Então, todas essas são boas atividades para fazer um englobamento dos alunos, tá bom? Para melhorar essa psicomotricidade, certo? Essa foi a minha atividade de hoje, minha explicação. Agradeço pela atenção. Qualquer dúvida pode reassistir o vídeo ou entrar em contato comigo que eu posso fazer um detalhamento melhor sobre essa atividade. Meu nome é Luca Daniel, sou aluno de Educação Física da Faculdade Única. Muito obrigado.